A paz do Senhor, amados irmãos, passando nesse dia 10 de abril, para deixar mais uma linda reflexão, vamos ouvir. Olá, bom dia. Mais um novo dia que o Senhor nos dá. Na graça e na paz desse Deus tremendo, Deus triuno. No caminho. Esse é o texto de hoje. Está em Lucas 24, do 13 ao 33. Vamos ler. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E lhes disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação e morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o ouviram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E acharam a aldeia, ao chegarem à aldeia para onde iam, Jesus fez menção como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e reconheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardiam nossos corações quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. O versículo-chave está aqui.
sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Lucas 24, 17. Depois de todo aquele alvoroço que culminou com a crucificação e o sepultamento de Jesus, os dois de seus seguidores fizeram uma viagem até Emaús. Estavam decepcionados e já não tinham esperança. É o que relata o texto de hoje. Tudo parecia ter acabado. Para eles, antes de partirem, souberam que algumas mulheres tinham ido ao sepulcro onde havia sido colocado o corpo do mestre e encontraram removida a grande pedra que fechava a entrada. No lugar onde o corpo havia sido colocado, elas viram anjos que anunciaram a ressurreição de Jesus. Apesar das boas notícias, prosseguiram sua viagem, conversando sobre os eventos do último final de semana em Jerusalém. De repente, um terceiro personagem junta-se a eles e pergunta pela razão daquela conversa. Os dois estranharam. Pode alguém em Jerusalém não saber o que aconteceu com Jesus o Nazareno? Eles relataram os fatos ao estranho e explicaram sua desilusão. O sobrenatural de Deus aconteceu naquele momento porque os seus olhos ficaram como fechados para não reconhecerem que ali era Jesus. Naquele momento. E eles diziam: nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Lá no versículo 21. Curiosamente, o estranho começou a explicar aos dois que, segundo as profecias, aquele sofrimento fazia parte da missão de Cristo, o Messias, esperado por Israel. Aquele que os dois julgam tratar-se de um desinformado é quem lhes traz todas as informações. Os dois passam a sentir algo novo quando compreendem o cumprimento das profecias em Jesus, explicada por ele mesmo. Depois os seus olhos são desvendados e eles reconhecem nele o Cristo de Deus, realmente ressuscitado. Muitas vezes estamos cegos como aqueles discípulos e não reconhecemos mesmo Jesus, mesmo que ele caminhe ao nosso lado. Não queremos crer na Bíblia, nem confiar a Ele a nossa vida. Isso acontece conosco muitas vezes. Nossos conceitos sobre religião impedem que tenhamos um relacionamento com Deus. Mas tudo muda quando conhecemos Jesus e, através dele, temos um encontro com Deus. Você já passou por essa experiência? Vai continuar caminhando sem Deus ou ao lado dele? Um certo autor desconhecido falou uma vez: nos momentos mais difíceis, encontramos em Deus a nossa força. Amém?